para fazer a chamada dos senhores edis. Boa tarde a todos. Vereador Boinha. Pipico. Beni Brioli. Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Manuel Rocha presente. Fabiano Gonçalves. Jonathan Anjo. Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Giordano. Galo. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Dr. Paulo Velasco. Renato Cariello. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Professor Túlio. Professor Túlio, tem que falar, professor Túlio. 8 vereadores poderão chamar, senhor presidente? Como é que eu vou saber? 8, não, 8 de posse. 8 vereadores poderão chamar, senhor presidente. Tendo um número legal, com o presidente de Deus serão abertos, encerrar nosso trabalho. Pediu o vereador. Pediu ao nobre vereador Paulo Velasco faça a leitura de um trecho bíblico e convidar todos os presentes de pé. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 136. Dei graça a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Palavra do Senhor. Convidar o vereador Jonathan... desculpa, o vereador Paulo Eduardo quer fazer um pronunciamento rapidamente. Hoje é dia dos... Dr. Paulo Velasco, desculpe. Quer fazer Primeiro, um pronunciamento boa tarde hoje. a todos e Eu vou a abrir a todas. sessão do nobre vereador. Obrigado. Fazer uma singela homenagem ao Dia dos Médicos. Feliz Dia do Médico para os heróis e heroínas que lutam pela saúde e vida de todas as pessoas. Aqueles que se dedicam ao outro, curam e salvam vidas. Merece todas as homenagens do mundo. Feliz Dia do Médico. A você, médico querido, que tem a mente, a sabedoria e o coração, altruísmo, para ajudar seus pacientes. Parabéns pelo seu dia. Nós, momentos mais difíceis deles, demonstram coragem e amor ao próximo. Feliz Dia do Médico e um sincero obrigado. Um Dia do Médico feliz e emocionante para os guerreiros de jaleco que oferecem saúde e todo mundo. Feliz Dia do Médico a todos os seus colegas de profissão. Obrigado. Parabéns, vereador Paulo Velasco. Queria aqui também... Senhor presidente, justificar a ausência do nobre vereador Rodrigo Fará, está com uma reunião externa em prol do mandato e da Câmara. Perfeitamente. Então, dá aqui parabenizar todos os médicos do Brasil, todos os médicos do mundo. Convidar o vereador Jonathan para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Vereador, presidente, eu acho que tem que justificar a ausência do vereador Folha, porque ele estava acamado. Estava acamado ontem. Pode dizer. Mas ele... vamos esperar um pouco, né? Possa ser que ele... eu acho que, de qualquer maneira... A gente justifica. Vou procurar saber o que houve. Ata da 82ª reunião do segundo período ordinário do ano de 2023, presidida pelo senhor vereador Paulo Fernandes Gonçalves Velasco, segundo vice-presidente. Às 16h15, do dia 17 do mês de outubro do ano de 2023, sob a presidência do senhor vereador Paulo Fernando Gonçalves Velasco, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretarias foram ocupadas respectivamente pelos senhores vereador Manuel Jorge Mendes da Rocha e Carlos Otávio Dias Vaz Casota. O segundo a convite. Além desses vereadores, responderam a chamada nominal os vereadores Adriano Boinha, Daniel Marques, Fabiano Gonçalves, Jonathan Anjos, Galo, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, Beto da Pipa, Rodrigo Fará. Foram consignadas as presenças dos vereadores Pipico, Beni Brioli, Douglas Gomes, Andrigo, Leandro Portugal, Leonardo Giordano, Cal, Renato Cariello e professor Túlio. Foi justificada a ausência do vereador Folha, fazendo em plenário a frequência de 20 senhores vereadores. Havendo o número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Fabiano Gonçalves leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior
foi lida e aprovada sem observações. Nesse momento, o presidente titular assumiu a direção dos trabalhos da mesa. A seguir, o senhor presidente passou ao presidente legislativo lidos e encaminhados projetos de lei 208 e 209, de autoria do vereador Jonathan Anjos, 210, 11, 12, 13, 23, de autoria do vereador Manuel Rocha, lidos e encaminhados projeto de decreto legislativo 190, 23, de autoria do vereador Rodrigo Fará, 19, 23, de autoria do vereador Adriano Boinha, lidos e encaminhados indicações 3536, do vereador Paulo Velasco, 3537, 3538, do vereador Boinha, 359, 3540, 3541, de autoria do vereador Leonardo Jordano, 3542, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, de autoria do vereador Douglas Gomes, 3548, 3549, do vereador Paulo Velasco, 3551, 79, 80, 81, de autoria do vereador Renato Cariello, 3552, de autoria do vereador Daniel Marques, 353 a 3564, de autoria do vereador Folha, 3565, 3566, de autoria do vereador Anderson Pipico, 3578, 3582, de autoria do vereador Nando Portugal, lidas encaminhadas moções 2008, 2009, 2016, 2017, 23, de autoria do vereador Adriano Boinha, 2012, de autoria da vereadora Beni Brioli, 2013, 14, 15, 23, de autoria do vereador Leonardo Jordano, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, todos de autoria do vereador Fabiano Gonçalves. Continuando, o senhor presidente passou imediato à ordem do dia. Projeto de lei 12523, de autoria do vereador Luiz Carlos Galo, veto total. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura do parecer da CCJ, mantendo o veto total. Discutido pelo autor, solicitou às suas partes que derrubassem o veto total. A seguir, o senhor presidente convidou o vereador Adriano Boinha e Casota para escrutinadores da votação. O vereador professor Túlio encaminhou pelo voto sim pela derrubada do veto. Continuando, o senhor presidente esclareceu ao doutor plenário que os que votassem sim votariam pela derrubada do veto total, os que votassem não votariam a favor do veto total. A seguir, o senhor presidente solicitou ao vereador Manuel Rocha que procedeu à chamada nominal dos senhores vereadores. Fizeram uso do voto 18 senhores edis, votaram sim. A saber, Adriano Boinha, Anderson Pipico, Beni Brioli, Casota, Daniel Marques, Douglas Gomes, Emanuel Rocha, Fabiano Gonçalves, Jonathan Anjos, Rodrigo de Carvalho, Luiz Carlos Galo, Milton Cal, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, Renato Cariello, Beto da Pipa, Rodrigo Fará e professor Túlio. Derrubado o veto total. Usar as palavras para justificativa dos votos vereadores autor, Daniel Marques, Fabiano Gonçalves, Paulo Eduardo Gomes e Renato Cariello. Projeto de decreto legislativo 6723, de autoria do vereador Folha, foi lido pelo senhor presidente para ser favorável do CCJ. Aprovado discussão única. Projeto de decreto legislativo 16823, de autoria do vereador Folha, foi lido pelo senhor presidente para ser favorável da CCJ. Aprovado discussão única. Projeto de decreto 16923, de autoria do vereador Folha, foi lido para ser favorável. Aprovado discussão única. Seguidamente, o presidente titular passou a direção de trabalhos do vereador Manuel Jorge Mendes da Rocha. Primeiro secretário da mesa diretora. Projeto de lei 523, de autoria do vereador Daniel Marques, foi lido pelo senhor presidente. Parecer favorável das comissões competentes. Discutido pelo autor e pelos vereadores. Aprovado em primeira discussão. Projeto de lei 7623, de autoria do vereador Renato Cariello, foram lidos pelo senhor presidente. Pareceres favoráveis das comissões competentes. Discutido pelo autor e pelos vereadores. Aprovado em segunda discussão e redação final. Pequeno expediente, nesta tarde e noite, os edis Douglas Gomes e professor Túlio fizeram sobressair assuntos relevantes que resultaram nos apartes dos edis Renato Cariello, Beni Brioli e Adriano Boinha. Eles a demanda dos moradores em situação de rua, uma questão que batia a porta de todos os mandatos e que vinha sendo alvo de discussão neste Poder Legislativo, reiteradamente, concomitante, e isso aumentava a violência e os casos que assolava esta cidade, com situações diversas. Como exemplo, a falta de cuidados com os abrigos e vagas, as políticas de assistência, tratamentos para os dependentes químicos e o trem, e essa cidade precisava de providências urgentes, urgentíssimas. Do contrário, virará uma bagunça. Críticas veementes a um governo, um dos piores que encontra dificuldades para agir nessa tal conjuntura. Sendo assim, a proposição de um sistema dialogal com órgãos e autoridades competentes e governamentais do município, para então juntos encontrarem uma solução imediata e enérgica para tal situação, inclusive com a assistência social e a saúde. De mãos dadas, haja vista não isentar a importância do Estado nessa peleja, que também deveria ter um olhar e cumprir o seu papel. Os contrapontos acerca do PSOL nos seus posicionamentos com relação aos moradores em situação de rua. Breves comentários alusivos à notícia de que vinha sendo vinculado a todos os jornais, preço da passagem integral deve aumentar em 2024 para 6,15. E as informações que o governo não concorda com os empresários, não houve uma decisão judicial. Então, decidiu-se que o valor da passagem passará para o valor supracitado. Porém, havia busca por um estudo concreto e completo da base e oposição desta Casa para debater essa temática, que não acontecerá sem a anuência deste Legislativo, que irá a todas as instâncias e buscará para que todos sejam responsabilizados.
porque hoje o valor da passagem deveria ser bem menor, tendo em vista a área mais afetada é a Zona Norte, por conta do descumprimento do contrato que dizia respeito às empresas de ônibus, novo cumprimento do cálculo médio, os empresários só queriam receber mais, ao passo que deveriam, sim, devolver para os cofres públicos e para a população, e ficou o compromisso da agilidade deste poder, não admitirá que esta Casa Legislativa e a população sejam intimidadas por parte do consórcio das empresas de ônibus, seguidamente a réplica de algumas críticas feitas pelos posicionamentos do PSOL na questão dos moradores em situação de rua, ratificando que estes, com base na lei em defesa dela, uma vez que os pertencentes dessa parcela da população situada nessa cidade, tirá-los seria crime, e por essa e outras razões não havia concordância desse partido. Menção clarificada a internação compulsória, que já estava na lei. As considerações atinentes à relevância das políticas públicas que eram inexistentes para esses moradores que vinham causando transtornos sérios e graves à população niteroense. Questionamento concernente à política de habitação, só tinha para a classe média, e como garantir isso aos mais pobres, sendo que o governo Lula fizeram um golaço, todos aqueles que tinham Bolsa Família teriam direito à Minha Casa Minha Vida, sem pagar R$1 sequer. Para mais, eu elogio a fala acertada do Edil Jonathan Anjos contra essas pessoas em situação de rua que sofreram a primeira violência antes de cometerem quaisquer atos de violência por vários motivos, já que os direitos básicos foram negados e, mais uma vez, o Estado tinha deveres com essas pessoas. Ademais, breves pontuações sobre o projeto Cozinha Solidária, que foi vetado pelo prefeito Axel Grael, total ausência de política social. O cuidar do outro sem violência, e aqueles que agissem com violência contra as pessoas de rua tentariam receber as respostas da lei. Niterói aderiu ao Piso Nacional da Enfermagem, mas o formulário do CNES foi preenchido erradamente pela Prefeitura, então uma sucessão de erros que resvalaram os enfermeiros da FMS FESaúde. O dinheiro já estava na FESaúde, que repassará aos enfermeiros e à FMS, para também que deverá recebê-lo. Esta ata e todo o seu teor foi oficialmente registrado nos anais desta Câmara Municipal. Não havendo mais nada a tratar, o presidente em exercício encerrou a presente reunião às 18h35, marcando a próxima reunião para o dia 18 de outubro do corrente, hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada por esta ata por Maria Ivone, redatora-chefe do Serviço de Atas, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Lida a ata, senhor presidente. Gostei. Registrar prendendo o vereador Pipico e nobre vereador Fabiano Gonçalves. Já fiz o registro do nobre vereador Renato. Em votação a ata, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pedir ao vereador Emanuel Rocha fazer a leitura da pauta da sessão de hoje. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Interesse, Secretaria da Mesa de Diretores, Comissões Permanentes. Resultado pauta do dia 18 de outubro de 2023, resultado sujeito a alteração até encerramento da sessão. Projeto de Decreto Legislativo 91/2023, concede título troféu Ismael Seu, senhor Paulo Roberto Matos Bagueira Leal, vice-prefeito de Niterói, né? Autor, vereador Jonathan Anjos. Indicação 3583, sugere ao Poder Executivo Municipal providenciar junto ao órgão competente serviço de nivelamento de solo, na Rua Itália. Autor, vereador Anderson Pipico. Indicação 3587, sugere ao Poder Executivo Municipal providenciar junto ao órgão competente obra emergencial na Travessa Luiz Carlos, altura de 54, mas o autor vereador Beto da Pico. Indicação 3590, sugere ao Poder Executivo que seja realizado serviço de fiscalização e se coerente, retirar os carros abandonados ao longo da rua Souza Soares, Fonseca, autor, vereador Jonathan Anjos. Indicação 3597, sugere ao Poder Executivo que seja realizado serviço de fiscalização que se coerente, retirar de carro abandonado ao longo da rua Tenente Osório, autor, vereador Jonathan Anjos. Indicação 3599, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, ser solicitada a construção de uma creche no bairro do Souza Jardim, autor, vereador Adriano Boinha. Indicação 3.600/2003, sugere ao Poder Executivo Municipal que seja feita a instalação de iluminação na Travessa 4, Capim, autor, vereador Rodrigo Fará. Indicação 3605, sugere ao Poder Executivo implantação de uma rede de água de esgoto na rodovia Amaral Peixoto 170, Baldeado do autor, vereador Rodrigo Fará. Indicação 3606, sugere ao Poder Executivo para adiar evento de supressão, poder por intensificar árvore localizada na rua Lopes Cunha. Autor, vereador Jonathan Anjos. Indicação 3609, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que seja solicitado providências
contra Capina Roçadeira, limpeza de toda a extensão da Travessa Ribeiro de Almeida, Aldioca, autor vereador Renato Cariello. Qual é essa do Renato Cariello que eu não ouvi direito? Não, é só essa, as outras eu ouvi. Tá bom. Indicação 3609, sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, que seja solicitado providências contra Capina Roçadeira, limpeza na extensão da Travessa Ribeiro de Almeida. Muito procedente. Podia aumentar o volume do vereador Emanuel, porque às vezes eu tenho problema de audição devido à idade. Renato Cariello, olha só, Ele está falando pausadamente. olha só, eu te defendi hoje. Não, eu te defendi hoje porque o vereador ali, Daniel Marques, queria ser o primeiro. Ele disse que ia se processar e ir para o Ministério Público. Eu disse que não ia levar você. Você já está de implicância comigo, tá? Vamos lá. Expediente para votação. Moção 2027, moção de aplauso ao vereador Bispo, vereador Fabiano Gonçalves, Bispo Rômulo Coelho. Autor Fabiano Gonçalves. 2028, Gilberto Garrido. Autor vereador Fabiano Gonçalves. 2029-2023, Sirlene de Souza Carvalho. Moção 2030, Fernando Menezes. Moção 2031, senhora Elisete Faria, autoria do vereador, de autoria do vereador Adriano Boinha. 2032, 2033, 2034, 2035, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 46, 45, 46, 47, todas de autoria do vereador Boinha. Senhor presidente, expediente para votação. Vereador. 47, vereador Túlio. Até 20, 46, vereador Boinha. 47, São de Abrão Brasileiro, Mulheres Cegas. Autor, vereador professor Túlio. Senhor presidente, expediente para votação. O que é? Não, eu estou Registrar a presença. prestando atenção no expediente para votação. Calma, vereador. Da vereadora Beni Brioli. Em votação, o vereador Douglas Gomes. Pode adentrar, vereador. Vereador Leandro Portugal. Em votação... Ele agora sempre entra pelos fundos. Não, pela frente. Para dar assim um tom apoteótico. Ele entra pela frente. Ele tem uma atitude apoteótica. Ele agora, sabe o que ele começou a fazer? Hoje eu vou comentar na sessão. Ele pega os vídeos da sessão, pega uma parte da gente desse tamaninho, coloca dele no montão e diz assim: olha o vereador que ficou sem palavras ao final. Claro, ele edita tudo para ele ficar com a palavra final. Rapaz, que falta de vergonha, além de cantar o hino nacional. Vamos lá. Para pneu. Eu quero trabalhar, pô. Ô, presidente, é porque eu tenho fraude. porque eu tenho uma boa falsidade equipe de ideológica. Eu vou dar uma ajuda ao vereador caso ele queira essa consultoria. Em votações a moções, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Farei agora rapidamente as matérias que estão aqui na mesa para fazer as devidas votações. Requerimento 255 do vereador Beto da Pipa, requer audiência pública da Câmara Municipal de Niterói para debater o projeto de lei 65 de 2022, que visa a implementação do polo gastronômico no Largo da Batalha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei, decreto legislativo do vereador Jonathan. Cadê ele? Está aqui. Concede o troféu Ismael Silva ao senhor Paulo Roberto Matos Bagueira Leal. Como é que é? O vereador Jonathan fez uma proposição. Concede Regimentalmente, isso é possível? É. Não, uma coisa é você elogiar o vice-prefeito, assim, em público, dizer que é o maior vice-prefeito que jamais a história da cidade teve, mas está dando o quê ao... É o quê? O troféu do Ismael Silva. Ah, o troféu? Ah, troféu. Em discussão, vocês querem discutir? Não, é um excelente troféu. Então, vereador Jonathan. Vai se somar os muitos troféus que o Paulo Bagueira já tem na vida. O vereador Jonas já homenageou a prefeitura toda, o vereador Paulo Eduardo. Não, tá exagerando. De Cabarral já homenageou todo mundo.
Olha só, o querido vereador Jonathan, que frequenta essa casa muito antes de ser vereador, protegido formalmente por o ora homenageado, mas acarinhado por todos nós, inclusive por mim. Vai lá, continua. Presidente, eu quero rapidamente aqui, só para destacar o decreto apresentado. O Bagueira, hoje vice-prefeito, sempre foi um grande incentivador e uma pessoa que trabalhou muito pela revitalização do Carnaval de Niterói. O nosso Carnaval teve uma lacuna, o vereador Beto sabe muito bem disso, o vereador Pipico sabe muito bem disso. O nosso Carnaval sofreu uma lacuna, um intervalo de tempo onde ficou por mais de uma década paralisado. De modo muito especial, o desfile das escolas de samba de Niterói ficou paralisado por mais de uma década. E o então vereador Bagueira, junto com o saudoso vereador Carlos Magaldi, foram dois atores do nosso município, da nossa cidade, responsáveis pela revitalização do desfile das escolas de samba da cidade de Niterói, até então na Rua da Conceição. Quando eu estive presidente da Sabiá, Pipico, em 2007 para 2008, quando eu comecei, e fui procurar a União das Escolas de Samba para poder resgatar e retornar com a Sabiá, que estava há 15 anos fechada, com as portas fechadas e distante do Carnaval de Niterói, o então presidente saudoso Ito Machado e o vice-presidente saudoso Ney Ferreira abriram as portas para a Sabiá e nos aproximaram também do Magaldi e do Bagueira, que sempre foram dois grandes incentivadores. Hoje é um dia importante para Niterói. A cidade vai ter hoje a sanção da Lei do Carnaval de Niterói, esse passo tão importante, vereadores e vereadora Beni, para marcar a importância da valorização cultural e do respeito público ao Carnaval de Niterói, às nossas escolas de samba e ao desfile das escolas de samba. E o Bagueira, hoje prefeito em exercício da nossa cidade, é um grande protagonista, presidente Cal, e uma pessoa de muita responsabilidade e que merece essa homenagem, merece esse reconhecimento por toda a sua luta, sua dedicação e seu trabalho em prol do Carnaval e das escolas de samba da cidade de Niterói. Quero só para encerrar aqui antes, vereador Pipico, propor que não seja o vereador Jonathan a assinar esse projeto, vereadora Beni, mas que a gente possa assinar, vereador Beto, de maneira coletiva, com todos os vereadores e a vereadora Beni aqui da Câmara. Vossa Excelência concede uma parte? Em nome da... Claro, com certeza. Só para parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa. Como Vossa Excelência muito bem colocou, o nobre prefeito em exercício hoje, que é o nosso vice-prefeito Paulo Bagueira, é merecedor e a gente sabe da luta dele nessa casa. Convivi com ele aqui vários mandatos e sei da luta dele, como eu falei outro dia aqui, do nosso saudoso amigo também, Magaldi, Zé Vicente, que trabalharam muito em prol do Carnaval da cidade. Então, eu ia pedir justamente a Vossa Excelência para eu poder estar assinando com Vossa Excelência. Mas como Vossa Excelência muito bem falou, quem quiser assinar, isso, eu gostaria muito. Fica a proposta para que possa ser um projeto não do mandato do vereador Jonathan, mas de todos e todas, para que a gente possa assinar coletivamente. Só queria uma parte, eu acho que a propositura do vereador é fundamental, eu acho que dispensa aqui para a cidade, sobretudo para o meio do Carnaval, falar muito mais sobre a importância que teve o vereador Carlos Alberto Magaldi e o vereador Bagueira, na época, hoje vice-prefeito e prefeito em exercício. Quero aqui também registrar que no dia 2 de dezembro de 2017, eu ocupava aqui também o mandato, como suplente, e dei ao vereador, à época, ao vereador Bagueira, o troféu Carlos Alberto Magaldi, no dia 2 de dezembro de 2017, que era o antigo também troféu Ismael Silva. Isso é uma coisa que depois a casa precisa ajustar, porque fica uma duplicidade, às vezes, de informação, mas isso, nada disso diminui a propositura de Vossa Excelência, mas a gente teve a oportunidade e vê hoje reforçado por Vossa Excelência de entregar, de agraciar à época presidente da Câmara, vereador Paulo Bagueira, com o troféu Carlos Alberto Magaldi,
né, que é um troféu bonito, importante e que a gente pôde homenagear ao nosso hoje vice-prefeito Paulo Roberto Bagueira com esse troféu. Então, Vossa Excelência está de parabéns e a gente, com certeza, vai estar assinando junto com Vossa Excelência também o troféu Ismael Silva. Obrigado. Vereadora Beni. Obrigada, vereador. Queria dizer, parabenizar Vossa Excelência, né, e todos os demais vereadores dessa casa que têm se dedicado em prol do Carnaval. E queria dizer que eu, vereadora Beni, me coloco na assinatura dessa moção, porque eu acho que o Carnaval, ele traz para a gente uma perspectiva de ancestralidade, de memória, de uma cultura muito importante, e é incontestável nessa casa não dizer o quanto que, né, que o vice-prefeito, o quanto que o Bagueira tem se dedicado, para além de ser vice-prefeito, na sua trajetória do Carnaval, tem se dedicado ao Carnaval da nossa cidade. Assim, então, parabenizo e me sinto muito honrada em poder assinar essa moção com Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Aconteceu um fato inédito aqui. Cadê o projeto? Alguém está com o projeto aí do presidente Bagueira? Não, eu pedi aqui para ver agora. Deleta tudo, Túlio, deleta. Já voltou. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de decreto... Não, esse aqui não vai votar, o autor não está aqui. Não, o autor não... Só vou botar o seu. Projeto de lei 0204 do vereador Douglas Gomes. Institui a realização do exame teste do olhinho para a detecção do câncer dos olhos em recém-nascidos e da outras providências. Em discussão. Presidente, para discutir, eu chamo a atenção de todos os parlamentares e já faço a lembrança que nós aprovamos aqui o projeto de extrema importância, que é reconhecendo a Semana de Conscientização e Prevenção do Câncer Retinoblastoma. E como nós firmamos ali um compromisso, vereador Emanuel Rocha, de apresentar mais projetos que colaborassem com essa pauta. Então aqui nós estamos apresentando um projeto que ele já é lei em diversos municípios do nosso Brasil, institui a realização do exame teste do olhinho para a detecção do câncer nos olhos em recém-nascidos e da outras providências. Bom, em alguns municípios isso já acontece. Aqui em Niterói também não é diferente, presidente. Acontece, só que fica um pouco solto, porque nós verificamos que alguns dispositivos, alguns hospitais, algumas clínicas, fazem ali nas primeiras 72 horas, outros fazem nas primeiras 96 horas, então não tem um regramento. Então a nossa ideia aqui, eu vou ler o artigo 1º, que fala o seguinte: será realizado o exame teste do olhinho para a detecção de câncer dos olhos recém-nascidos nas maternidades e hospitais públicos e privados do município de Niterói, visando a detecção da neoplasia denominada retinoblastoma. Artigo 2º. O exame para a detecção do retinoblastoma deverá ser realizado uma vez no ano na faixa etária entre 0 a 3 anos de idade. Então, aqui a gente coloca uma série de regramentos baseado em estudos, baseado em atitudes e ações que outras secretarias de saúde estão tomando, não somente no Brasil, mas nós também pegamos alguns relatos de ações tomadas fora do Brasil. Então, acredito, presidente, que é um projeto de extrema importância. Vamos aprovar hoje em primeira discussão. Logo após, eu peço até que encaminhe para a Comissão de Saúde, para que os devidos pareceres sejam dados. Pode também para a Comissão da Criança e do Adolescente, que é uma comissão também importante nessa casa, para que a gente consiga dar o devido andamento e talvez até na próxima semana a gente consiga trazer na segunda discussão e aprovar esse projeto para que ele seja tão logo encaminhado ao Poder Executivo,
e sancionado. E agradeço e peço apoio aos demais parlamentares, para que a gente hoje, na data de hoje, a gente consiga votar e aprovar esse projeto, que é de extrema importância. Obrigado. Continua a discussão da vereadora Beni Brioli. Presidente, vou ser bem breve. Acho que o vereador já completou um pouco da minha fala. Primeiro de tudo, saudar o vereador pelo excelente projeto. Eu acho que nós da Comissão da Criança e do Adolescente temos se debruçado em prol de matérias tão importantes e relevantes para as crianças e adolescentes do nosso município. E a gente vai receber de muito bom grado na Comissão da Criança e do Adolescente. Desde já adianto que o nosso parecer será favorável. Então, eu vou voltar em primeira discussão e vou passar o projeto para a comissão de Vossa Excelência. Ok? Não, na verdade, já deu como parecer favorável? Já Então deu? passa para a comissão da saúde, então, por favor, após a votação. Peraí. Não, deu verbal, presidente. Não, companheiro, claro, só tem o parecer da comissão, só tem a comissão de justiça. Não, justiça. Mas aí foi dado a parecer agora verbal. Favorável. Então, o parecer verbal da Aí, após a aprovação, a gente caminha para a comissão de saúde. Registramento do vereador Casota. Em primeira discussão. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Estou passando para a comissão de saúde. Presidente, justificativo do voto. Eu Perfeitamente. agradeço os parlamentares. Aqui queria também fazer uma menção à minha irmã Udmila, que é monocular e é idealizadora desse projeto, juntamente também com o Thiago Life e sua esposa, que criaram aí o projeto de Olho nos Olhinhos, que estão fazendo um excelente trabalho, visando conscientizar e também prevenir o câncer retinoblastoma. Então é uma honra ter esse projeto aprovado na data de hoje e que tão logo após a comissão de saúde dar o seu parecer favorável, que a gente possa trazer ao plenário em segunda discussão, aprovar e que logo seja sancionado pelo prefeito Axel Grell. Obrigado. Projeto de Lei 141 declara o Grêmio Escola de Samba Combinado do Amor como um patrimônio cultural e imaterial de Niterói. Do vereador Leonardo Giordano. Em discussão. Declara o Grêmio Recreativo Escola de Samba Combinado do Amor como patrimônio cultural e imaterial de Niterói. Desculpa, vereador. Em discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra, o vereador Daniel Marques. Senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, população que nos ouve, eu estou passando hoje aqui uma indicação legislativa, peço aos colegas que não assinaram que assinem, que é uma proposta que a prefeitura tenha convênio com alguma clínica veterinária de animal de grande porte. Eu quero explicar para Vossas Excelências o motivo. Da sexta-feira passada até quinta-feira, a gente teve 2 cavalos atropelados em Niterói, um na Alameda, um na Marquês do Paraná. O da Alameda, infelizmente, faleceu, a gente precisou fazer eutanásia nele, e o da Marquês do Paraná a gente conseguiu salvar. Eu queria aqui agradecer ao Joaquim, assessor do vereador Fabiano, chefe de gabinete, a doutora Aline Pina, da Universidade Federal Fluminense, Emanuele, filha do vereador Emanuel Rocha, todos os cidadãos que estavam ali dando de alguma maneira conforto ao cavalo, porque ele não deitava, era uma égua na verdade, ela não deitava, mas tinha uma fratura exposta na pata dianteira. E as pessoas ficaram segurando literalmente o cavalo até a gente ter apoio. Quero cumprimentar e agradecer a Guarda, através da Coordenadoria de Meio Ambiente, é importante a gente valorizar a Guarda por isso também. Mas para por aí. O governo de Niterói, infelizmente, não tem uma política para a proteção, pela ética, pelo direito dos animais. E a condição dos cavalos em centros urbanos é ainda mais grave, Casota. Porque, vereador Paulo, um atropelamento sério no animal daquele tamanho pode trazer à morte também o motorista. Então a gente está falando de algo que, a princípio, pode não parecer grave, mas é muito grave. O cavalo da Alameda foi atropelado na sexta-feira, presidente Cal, por volta de 2 horas da manhã. Às 6h30 da manhã, a prefeitura colocou cones para desviar do cavalo, mas nenhum ato do governo foi tomado, nenhum órgão do governo
chegou até o local para tomar providências. Parece que é mais importante o trânsito dos carros do que a vida do cavalo. O cavalo ali se tornou um obstáculo ao tráfego dos carros. E esse cavalo, na chuva, Douglas, com a cabeça dentro da poça, com uma fratura gravíssima, morreu lá 15 horas depois. E isso não pode acontecer em Niterói. Os populares botaram um cone embaixo da cabeça dele para que ele não morresse afogado. Porque o governo não tem um órgão responsável que perca o sono, que faça, que trabalhe, que tenha plantão, que tenha veterinária à disposição para salvar essas vidas, presidente. A Coordenadoria de Meio Ambiente, ligada à Secretaria de Meio Ambiente, órgão que eu tive o privilégio de ser o primeiro gestor, e deixei pela completa inércia, pela completa ineficiência de um órgão que só existe no papel. Porque se for para castrar animal, faz pelo Centro de Controle de Zoonoses. Uma Coordenadoria de Direitos dos Animais tem que ser muito mais do que realizar castração. E Niterói parou no tempo, senhoras e senhores. Maricá já tem 24, vereador Leonardo Giordano, 24 clínicas cadastradas em Maricá, aqui do lado. 14 atendem animais, atendimento, internação, cirurgia, e 10 fazem castração, distribuídos por toda a cidade. E Niterói continua com essa grande fragilidade. Medicamento também, que são muito poucos. Eu vou conceder a Vossa Excelência para Vossa Excelência me ajudar nesse debate uma parte, mas eu quero chamar a atenção, hoje especificamente, para os animais de grande porte. Eu estou me apegando a fazer uma emenda na lei urbanística, e eu queria muito que a gente pudesse conversar sobre isso desde já, com todo o respeito e todo o cuidado que a gente precisa ter, mas a gente precisa proibir animal de grande porte, cavalo, nos centros urbanos de Niterói. Não faz sentido alguém querer ser tutor, ser dono de um cavalo, se você é incapaz de dar o mínimo de condição para esse animal. O cavalo é um animal que come muito, que exige cuidado, que tem doenças graves, precisa de vacina, doenças que transmitem de uns para os outros. Cavalo não é um brinquedo. Aliás, nenhuma vida pode ser considerada uma coisa. E hoje as pessoas se divertem com o cavalo, mas deixam solto. Esse cavalo desceu e foi atropelado. E se não fosse a boa vontade da população, a guarda com carrinho de transporte, que a gente brigou muito para conseguir, no orçamento, e conseguimos, hoje a prefeitura para aí. Ela tem a carroça de transporte, não tem mais nada. Então a gente convocou um veterinário particular, a professora Aline Pina, da UF, de animal de grande porte, foi ao local, foi mobilizado, foi para uma clínica em outra cidade para receber tratamento, para tentar evitar a amputação desse animal. Se for amputado, a gente vai ter que arcar com a prótese, vai ter que arcar com os custos, porque a gente não tem apoio no governo de Niterói na pauta dos animais. E aí essa singela indicação que eu peço a assinatura de todos é mais um gesto, que a gente vem fazendo indicações desde o primeiro mês do nosso mandato em 2021. E eu fico esperando, ansioso, o próximo atropelamento, para a gente saber quem que a gente vai acordar na madrugada, que de boa vontade, voluntariamente, porque esses veterinários não têm obrigação de fazer isso, vão lá nos ajudar a salvar essa vida. Se não fosse hoje, os veterinários voluntariamente chegaram lá, esse animal seria eutanasiado sem um protocolo real, para saber se era esse o caso. E, presidente Cal, é muito triste ver um cavalo agonizando, sem poder apoiar a perna, não tem culpa nenhuma, não entende o que é o trânsito, solto, e a gente não consegue responsabilizar quem se acha dono desse animal. A pessoa que atropela, também ninguém viu, ninguém sabe, e também não tem resgate, presidente. Então a gente precisa começar a cobrar, tem que ter caráter pedagógico, tem que pegar as câmeras do CISP, se é que elas estão funcionando, identificar essas pessoas, começar a punir, Emanuel. É óbvio que não é a punição do infrator, e nesse caso até culposo, que vai resolver o problema. Agora, o governo precisa ter um suporte, e isso não é caro.
A gente precisa saber para quanto vale para o governo essa vida. A gente precisa saber se o governo está interessado ou não em ajudar esses animais, porque a população e os protetores estão ávidos para fazer uma grande movimentação, manifestação na frente da prefeitura. E o ânimo não é bom. E para concluir hoje, e permitir aqui os apartes, quem resgata, Túlio, é o protetor. Quem medica é o protetor, quem leva para castrar é o protetor, quem paga é o protetor, o lá temporário é o protetor, se tiver internação, quem paga os custos é o protetor, quem leva para a campanha de adoção é o protetor, a gente faz tudo. E a prefeitura quer se vangloriar porque castra, através de um aplicativo, os animais que têm tutor, que têm dono, e os da favela, e as colônias de gatos, eles não vão andando sozinhos para castrar, e os cachorros comunitários que andam pelas ruas de Niterói, mais uma vez na conta da população. E nessa discussão a gente precisa se posicionar. O governo tem responsabilidade legal e deve, obrigação, arcar com esse custo. Quero lembrar que tem uma recomendação, o vereador Emanuel, que é parceiro nessa luta há muito tempo. Tem uma recomendação do Ministério Público desse ano, fresquinha. Já está assim, ó, prefeitura ou faz, ou eu vou ajuizar uma ação civil pública para que vocês sejam responsabilizados pela omissão. A recomendação está lá. E tem 15 itens, dentre eles, treinamento para o resgate, para fazer o manejo. Foi um parto botar esse cavalo dentro da carroça, porque não é fácil, um cavalo com a pata quebrada subir e entrar numa carroça. Tem que ter treinamento. A esporotricose felina, que é um outro exemplo, a recomendação obriga a prefeitura a comprar o medicamento, disponibilizar para os animais. Eu quero dizer uma coisa a Vossa Excelência, e eu falo isso com muito cuidado, porque meu medo é que as pessoas saiam por aí matando o gato. A esporotricose não é a doença do gato, como saiu uma matéria ontem no jornal, não é. Esporotricose é um fungo que vive no solo, na terra, na casca da árvore. O gato simplesmente transmite a doença. O gato é vítima. E eu estou falando isso com muito cuidado, porque a gente tem 2 casos, Túlio, no Antônio Pedro, de amputação de criança, estou falando de pessoa, que contraiu esporotricose, a rede não diagnosticou, e a criança teve a amputação da mão. Isso é um estudo da UF, esse caso está no Antônio Pedro, de um morador da nossa cidade. E o governo não pode ter mesquinharia para comprar um remédio que custa R$70. Para o protetor é caro, para o governo não é. É um tratamento de no mínimo 6 meses. Só que eu estou falando isso aqui desde o primeiro mandato. Não é possível que a gente não consiga sensibilizar o governo. Não é possível que as nossas emendas de R$100 mil para o ano inteiro não sejam aprovadas. E quando são aprovadas não são, vereador Leonardo, executadas. Então eu queria pedir que Vossas Excelências me ajudem nessa indicação e que o líder do governo consiga fazer o governo entender a importância do que a gente está falando aqui. O animal de grande porte tem um problema enorme e a questão dos animais domésticos, principalmente, é uma questão de saúde única. Se não controlar a população, vai ter verminose, vai ter doença e no final o tratamento vai ser pago pelo governo no SUS, como é o caso da esporotricose. Vai gastar dinheiro com tratamento ao invés de comprar o remédio, Túlio. Não faz o menor sentido. Então eu quero muito pedir que Vossas Excelências nos apoiem nessa indicação e que a gente consiga convencer o governo a pelo menos avançar, seja na compra do medicamento, no convênio com as clínicas, no atendimento gratuito à população que tanto precisa. Vou conceder uma parte rapidamente, vereador Daniel. Primeiro, dizer que nós, evidentemente, já assinamos a indicação legislativa e consideramos uma causa justíssima e muito importante. Estamos ao lado de Vossa Excelência para o que Vossa Excelência precisar. Queria registrar algumas coisas que eu fico impressionado como o tempo passa e Niterói não avança no quesito bem-estar animal. Tem vários lugares do mundo que zeraram, por exemplo, os animais abandonados, né, os animais de rua. Tem lugares do mundo, por exemplo, Cuba. Cuba é um exemplo no tratamento de bem-estar animal. País que tem as suas dificuldades financeiras, mas que não existe em Cuba cachorro
na rua perdido. Não existe isso. Até tem cachorro na rua, mas ele tem uma plaquinha de identificação. Um animal Em outros lugares, você tem o microchip no gato, no cachorro. Então, você consegue mapear toda a população animal. Mas Niterói não avança nada nesse sentido, nada. E o mais esquisito é que Niterói tem a UF aqui do lado. Pô, na Ari Parreira você tem a veterinária da UF, o hospital veterinário. Você tem uma faculdade veterinária. Não é possível que a gente não consiga sentar e elaborar um cronograma. E sobre animais de grande porte, Vossa Excelência sabe que minha companheira, eu sou casado com uma médica veterinária. Minha companheira é médica veterinária. Então, a gente fala muito sobre o assunto. Em relação a animais de grande porte, tem o Jockey, lá no Rio, que poderia ser, é privado, mas poderia ser uma estrutura para fazer um convênio com a Prefeitura de Niterói. E tem a UF em Cachoeira de Macacu, a UF para grande porte, que aí eu acho que seria mais interessante um convênio com a UF, mesmo sendo em Cachoeira de Macacu, que não é tão longe, se eu não me engano é em Papucaia, é aceitável ali a distância, né? Então, assim, é só querer, é só ligar. Agora, o que não dá é para as pessoas voluntariamente saírem nas ruas para poder fazer um atendimento de um cavalo no meio da rua, no desespero. É fácil fazer esse convênio, é só querer, é só ligar, é só sentar e conversar. Só que parece que ninguém está nem aí para nada, entendeu? Os próprios gestores também parece que está todo mundo dormindo. Porque assim, por mais que você veja uma dificuldade, pô, fala, liga, pega um telefone, tenta fazer uma reunião, tenta fazer alguma coisa. Agora parece que fica todo mundo quieto. Ah, minha secretaria não tem recurso. Porra, então reclama, pô. Reclama, porque se me bota na secretaria, eu não tenho R$1, eu vou falar assim, porra, por que eu não tenho R$1? Sai, reclama, vai fazer outra coisa. Agora, o que não dá é pra gente ficar fingindo que existe secretaria e fingindo que existe bem-estar animal, porque não existe. Não tem uma ação, não vejo uma ação, a não ser voluntariamente o vereador Daniel, porra, no Plaza, organizando a adoção dos animais. E eu vejo a população se organizando para fazer coisas interessantes. Mas eu não vejo ninguém da prefeitura interessado nisso. Então, conte com o nosso apoio. E para concluir, a gente... Vereador, quem ficou na Alameda lá também foi meu filho. Seu filho estava nos dois casos. Nos dois casos, ele vai mesmo, ele vai para dentro e gasta mesmo. Não manda buscar, manda em Caxias, manda levar, faz, ele realmente... Acaba sendo o cidadão que banca. Ele que banca. Esse a gente vai bancar, eu, o Quinzinho. Ele que banca. Vamos fazer uma vaquinha online, isso é um absurdo. Uma parte, vereador Daniel. Conceder uma parte aqui ao vereador Douglas. Quero concordar com a fala de Vossa Excelência e dizer que eu já vi que Vossa Excelência, assim como Vossa Excelência, vereador Leandro Portugal, vereador Casota, outros parlamentares colocaram algumas emendas nas LOAs passadas, ou a emenda não é aprovada aqui, ou quando é aprovada o governo não cumpre. Então é de fato uma dificuldade, mas não querendo desrespeitar a fala de Vossa Excelência, mas eu vim aqui porque eu estava conversando ali, fizeram uma fala aqui dizendo que Cuba é exemplo, que não tem cachorro na rua. De fato não tem. Porque quando tem cachorro na rua, o povo come. Porque é um país comunista, um país que a população passa fome. Quase 90% da população de Cuba vive em situação de extrema pobreza. Não vai ter cachorro, porque o povo come cachorro como acontece na Venezuela. Então não podia deixar de vir aqui expressar, responder o que foi falado, dizer que Cuba é exemplo de cuidado de cachorro. Não cuida nem de pessoas, não cuida nem de gente, né? Exemplo nem para cuidar de pessoas. Quem dirá exemplo para cuidar de animais? Vossa Excelência, mais uma vez, vereador Daniel, perdão por essa intervenção, mas faço jus à sua fala e conte com o nosso apoio para que a gente consiga pressionar o governo para que os devidos cuidados aos animais sejam dados. Obrigado. Essa foi uma intervenção cavalar. Senhor presidente, eu vou concluir dando uma atualizada aqui nos colegas vereadores. No primeiro ano do mandato, a gente foi recebido pelo reitor, o Antônio, reitor da UF, que se mostrou absolutamente interessado em fazer um convênio com a prefeitura, para que a prefeitura comprasse os insumos e o atendimento dos cães e gatos em situação de abandono fosse realizado lá. O Fábio Ascoli, que é um excelente profissional, diretor do Hospital Veterinário da UF, está animadíssimo para fazer isso.
A Leila Gatti, Léo, até já deixou de ser diretora da veterinária e a gente não conseguiu. Foi em 2021. A gente não conseguiu fazer as coisas andarem. A informação do governo é que isso está na Procuradoria há 1 ano. Para fazer um convênio com a universidade, não. Eu entendo a burocracia, eu fui gestor, sei como é. Não. Mas tem coisa que a gente que foi gestor, sabe que se não botar o pé na porta, não anda, né, Léo? Se você não bater lá todo dia, e aí, pessoal, isso aqui é importante, os bichos estão morrendo, ó, tem Ministério Público, daqui a pouco a gente vai ser preso. Se não se movimentar, com a bundinha no sofá lá no CCPAD, no ar-condicionado, é mole. Eu quero ver sair do gabinete e meter a mão na massa. Porque voluntariamente as pessoas estão fazendo. E quem é remunerado para fazer não faz. Então a UF está disposta. Como que a gente não consegue encaminhar? Não precisa começar, presidente Cal, com um projeto gigante. Começa com uma coisa pequena, né, Manuel? Pega as pessoas que estão no cadastro único, que são pobres. Começa a atender os animais dessas pessoas. Os protetores que têm mais de 30, 40 animais, vai tratar dos protetores, economiza no bolso, economiza na saúde mental das pessoas. Obrigado, presidente. Vereador Paulo Eduardo, Vossa Excelência. Paulo Eduardo. Só aniversário do Dudu hoje, vou dar Presidente, R$2 para comprar amendoim. Não vou reclamar de Vossa Excelência não estar atento na ordem dos trabalhos. Permitindo, inclusive, que pessoas que cantam hino nacional para pneu façam uma intervenção dessa daí sem nenhum conhecimento de causa. Mas eu queria fazer um recurso ao plenário, porque nós estávamos envolvidos numa outra discussão entre os membros aqui da Comissão de Finanças e Orçamento. Queria fazer um recurso ao plenário para que nós coloquemos em segunda discussão, com a correspondente dispensa de interstício, o projeto de lei de iniciativa do vereador Leonardo Giordano, que é relacionado a Ao 141. Patrimônio Cultural do Combinado do Amor. Veja bem, estou avisando a um determinado vereador, não é combinado do ódio, é combinado do amor. Vossa Excelência, hoje está emotivo. Indago ao plenário o pedido do vereador Paulo Eduardo Gomes. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto 141, 2023, declara o Grêmio Recreativo Escola de Samba Combinado do Amor como patrimônio cultural e material de Niterói. Em discussão. Para discutir o autor. Presidente, só para explicar aos vereadores, pedir a atenção de todos os vereadores sobre a questão de patrimônio cultural e material. Comecei a elaborar aquela lei para poder fazer a correção daquilo que eu tenho dito aqui bastante. A gente está fazendo, estamos fazendo, patrimônio cultural e material de CNPJ de instituição privada. E nós vamos corrigir isso, fazendo com uma reforma da lei de patrimônio cultural e material. E segundo eu estou propondo, vou apresentar o texto para vocês no próximo Colégio de Líderes, na semana que vem. Eu estou propondo criar 2 categorias. A primeira de patrimônio cultural e material, conforme a regra nacional. E a segunda, uma categoria para CNPJs, para instituições, entidades, empresas que sejam de direito privado, que não sejam consideradas patrimônio cultural e material da cidade. E aí, criando 2 categorias, a gente distingue isso bem na lei, para poder fortalecer a política pública de salvaguarda do patrimônio cultural e material, fazeres, saberes, né, inscrição no livro de tomos, fazer essa parte técnica e, ao mesmo tempo, criar uma categoria específica para abraçar esses projetos que são projetos de CNPJ, de entidade de direito privado. Então, vou oferecer esse texto a vocês, para vocês me ajudarem na aprovação dele, a gente corrigir, melhorar o serviço da Câmara nesse ponto. Obrigado, presidente. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Presidente. Fabiano, o vereador Paulo Eduardo estava inscrito, mas aí combina aí. Vossa Excelência fala, depois ele fala. O vereador Paulo Eduardo tem certeza que não vai objetar de eu falar na frente claro dele, que não. Porque ele é um eloquente orador e ele tem sempre o privilégio de falar por último, que ele fecha a sessão plenária. Então, assim, ele
É um galardão para a gente ver o Paulo Eduardo Gomes. É evidente. A propósito, hoje tem o jogo do Vasco, então o pessoal está com pressa. E eu queria, Botafogo também. eu queria elogiar o presidente Cal, que não considera falta de decoro alguém adentrar o plenário com os sapatos sujos de lama. Porque os sapatos sujos de lama têm uma nobre razão de ser, que será devidamente explicado pelo vereador Elameado. Presidente, inicialmente queria hoje fazer uma homenagem a todos os médicos, na pessoa dos vereadores Paulo Velasco, vereador Rodrigo Fará. Tem algum outro vereador médico além deles? Não, né? Tinha o Otávio Nazar. Luiz Otávio Nazar, esteve aqui conosco. Hoje estive pela manhã na Associação Médica Fluminense e pude rever vários amigos e presenciar a transmissão da presidência, da doutora Zelina, para o novo presidente, Gilberto, que estará hoje conosco aqui. Então, logo acabe essa sessão plenária, estaremos homenageando vários médicos da cidade com as moções que foram aprovadas por vocês, nobres edis. Bem, presidente, eu queria, nessa tarde, dividir minha fala em dois momentos. Primeiro momento, como disse o vereador Paulo Eduardo Gomes, que eu sou um vereador ilameado. Os pés. Os meus pés estão sujos. De lama. Tal qual a garça, os pés sujos, mas as penas brancas. Profundo, hein? Gostou, né? Essa foi mais do que cavalar. O que acontece, presidente? Eu recebi um convite para ir lá no bairro do Engenho do Mato, na casa de um amigo, nosso querido lojista do centro de Niterói, Elmo, mais conhecido como Elmo Doideira, dono do sítio Doideira, Rancho Doideira, lá no Engenho do Mato. Na estrada do Vai e Vem, agora a rua São Sebastião, em homenagem ao Aras São Sebastião, que é o padroeiro do Espírito Santo, que tem ligação com Erasmo Barcelos. Erasmo Barcelos. Então lá cheguei, fui de moto, como vocês sabem, me locomovo pela cidade de moto, tenho pressa. Alguém lhe carrega na garupa. Eu vou na garupa e trabalhando. É um explorador de motoristas de moto. Sou sim. Presidente, fui determinado a encontrar o meu amigo Elmo, porque ele disse que estava impossível de chegar na casa dele. E eu fui comprovar isso. Nós sabemos que o Engenho do Mato está em obra. Obra essa que já tem mais de um ano. Quando lá cheguei, passei o Aras São Sebastião, a primeira transversal, onde tem uma oficina de Mercedes Classe A, em direção lá ao rancho, chegou um ponto que eu não pude mais passar. 3 poças de água, tomando toda a extensão da rua, e eu gravei isso. Atrás de mim vinha um entregador de comida. Alguém comprou uma comida, o entregador estava atrás de mim. E o entregador foi categórico: eu não vou colocar minha moto nessa lama. Retornou e a pessoa ficou sem seu alimento. Dei meia volta e fui em direção a uma máquina retroescavadeira que estava lá trabalhando, abrindo uma vala no canto esquerdo, sentido de quem sobe. Uma vala para poder minorizar o impacto do esgoto acumulado na frente de um grande amigo, um casal muito querido, a Carla Barcelos, filha do Erasmo, e o Ricardo, seu esposo. O Ricardo me viu e falou: Fabiano, entra aqui. Quando eu tentei entrar na casa do Ricardo, eu fiquei com meus pés assim. E ele me disse: hoje está melhor. Ontem eu não entrava nem de carro. Olha que situação. A família da Carla está naquela região ali há mais de 25 anos. Quando pessoas como o nobre Quinzinho, com vários niteroenses, tinham cavalos lá no Engenho do Mato. Quando o Engenho do Mato era uma área rural de Niterói. Quando tinha o João Atalaia, o Lima, o Erasmo, Lamparão, essas pessoas famosas
do Engenho do Mato, restaurante mineiro, o Canal 36, muito bem lembrado, vereador Paulo Velasco. Essas pessoas viviam no Engenho do Mato, que hoje é um saudosismo, tal qual a situação que se encontra. E eu conversando com o Ricardo, ele me disse, olha, a minha esposa está fazendo um tratamento médico e tem vezes que eu não consigo sair de casa. Ele ficou 5 dias sem sair de casa. Ontem eles fizeram uma postagem para chamar a atenção disso. E pasmem, em frente à casa dele, do outro lado da rua, tem um senhor de 95 anos que os vizinhos ajudam a cuidar. E ele falou, Fabiano, tenta entrar na casa dele. Eu gravei isso. Quando eu abri a porta, cheio de água dentro, o quintal dele tomado de água. Esgoto em profusão do lado da casa do Ricardo, que é uma casa de esquina por onde desce uma canaleta de esgoto de um lado e água pluvial do outro. E para minha surpresa maior, eu fui conversar com o pessoal do consórcio Engenho do Mato, a construtora Medeiros e a construtora FC Vieira. E a informação que eu obtive é o seguinte: só tem 5 trabalhadores na obra. E a informação que eles receberam é que sexta-feira eles serão demitidos. Eu não quis acreditar nisso. Eu não quis acreditar nisso. Eu tenho certeza que isso é um mal entendido, mas quem me falou isso foi um funcionário da empresa. Eu procurei o responsável da construtora, do consórcio, que me foi falado que o nome dele era Índio, mas eu não o achei. Mas eu fiquei lá observando um caminhão caçamba recolhendo aquelas lamas que estavam sendo retiradas daquela máquina retroescavadeira. E eu perguntei ao profissional da retroescavadeira, o senhor vai resolver o problema das outras 2 poças que tem adiante? Ele falou, não, eu fui obrigado a trabalhar somente aqui. Lá eu não tenho autorização. E eu fui tentar falar com o Índio sobre isso. Eu queria pedir aos responsáveis, eu não sei quem é o fiscal do contrato dessa obra. A Emusa está sem presidente, né? Não, ela está com o presidente, mas ele está afastado. Quem está respondendo é o secretário, é o diretor administrativo, ex-presidente Reinaldo. Eu queria pedir encarecidamente informação pública aqui, eu estou fazendo porque não dá tempo de fazer ofício, não dá tempo de fazer requerimento de convocação. O que eu queria pedir é que alguém possa explicar se essa informação procede, porque os moradores lá vão se revoltar. Os moradores lá vão fazer... Com a Cristiane não, né? Não, com quem eu não sei, mas eles vão tomar atitude, porque eles não estão conseguindo entrar em casa. Não conseguem entrar em casa. E uma coisa que a Carla Barcelos me falou, é que tem gente que mora mais para frente, Túlio, que são pessoas sem mobilidade. Pessoas cadeirantes que não têm carro. Pessoas que não conseguem chegar em casa, ou pior, não conseguem sair de casa. Então eu vou pedir, presidente, de repente, o nosso líder de governo, Pipico, não sei se o Pipico tem relacionamento lá com o pessoal desse consórcio, para ver se, do Engenho do Mato, o consórcio Engenho do Mato tem não. Presidente, gostaria de pedir a sua ajuda, porque eu fiquei de dar uma informação a esse casal, porque o pessoal está apavorado. Porque se essa informação for verdadeira, essas pessoas forem demitidas, não terá nenhum trabalhador trabalhando lá na obra, e está chovendo hoje e amanhã vai chover. Aquelas pessoas ficarão ilhadas. Aí o pessoal pode falar assim, você é vereador da base, está batendo no governo? Não, eu sou vereador do povo, eu estou ajudando o governo. Estou ajudando o governo para que não deixe colapsar uma região que está sofrendo demais com a questão de uma obra que não foi concretizada. E isso é uma questão de razoabilidade, vereador Daniel. Quando eu vejo Vossa Excelência falar aqui do conhecimento de Vossa Excelência sobre a questão animal, como hoje você deu uma aula aqui dessa doença, eu fico imaginando como que Daniel gastou tempo estudando para saber isso tudo, sendo um advogado, um cara que conhece da matéria. Eu procuro entender da minha parte que me cabe, então eu não consigo conceber
Quando a gente tem orçamento e tem financeiro, por que uma obra dessa não evolui? Não pode ser por falta de dinheiro. Agora, a informação que eu recebi lá é que a construtora não está recebendo. Aí não dá. Vossa Excelência me permite uma pequena parte? Eu vou falar aqui, Fabiano, e primeiro dizer que você está coberto de razão. Isso é crítica construtiva. Quando a gente fala do engenho do mato, é que a gente quer que a obra acabe, né? Exatamente. Ninguém quer que as pessoas vivam mal. É claro que toda obra traz consequência, mas ali tem alguma coisa muito estranha, Fabiano. Eu tive lá, vereador, pelo menos 5 vezes esse ano. Fui recebido pelo Davi, fiscal do contrato da EMUSA, o Tiago, que se colocou como responsável pelo consórcio. É uma obra de 144, salvo engano, milhões, que tem o prazo porque acaba abril do ano que vem. Tiveram alguns problemas, eles pararam a obra por causa do pedido dos comerciantes, tudo bem. Quando eu fui a última vez, Túlio, o que me foi dito é o seguinte: eles estão gastando mais do que o previsto, estou falando de 140 milhões, Manuel. Porque encontraram rochas no caminho onde tinha que quebrar para passar a drenagem. Eu não estou aqui para julgar o valor da obra, porque eu não posso fazer essa conta sem dado. Mas é uma obra de alto valor e que precisa ser feita porque tem capacidade de fazer. O que não dá para entender, lá tem um setor de atendimento à população, mas quando você vai lá não está aberto. Lá tem um mapa de todas as ruas, Fabiano. E aí eles nos disseram que estavam recebendo, mas quando apresentaram o valor que teria que ter um aditivo, pararam de pagar. Aí não dá para entender uma obra que foi prometida desde 2012, que sai do papel em 2022, que não tem gente do governo ali o tempo todo fiscalizando e olhando para que isso aconteça. Eu não sei se às vezes eu chego a pensar se eles atrasam de propósito para tentar entregar perto da eleição, minha cabeça começa a passar um monte de coisa. Porque não faz o menor sentido deixar as pessoas sofrendo. É uma obra bilionária, com prazo determinado, numa licitação, e eu vou dizer, super esquisita. Alguns vereadores foram lá, não gostaram do que viram em relação ao material da obra, etc. e tal. Eu não tenho conhecimento para julgar. O que eu sei é, alguém tem que fazer alguma coisa. É justo ou não é? Paga. Não é justo? Contesta e manda fazer. Não está conseguindo fazer? Rescinde o contrato, chama o segundo colocado. Solução jurídica tem um monte, pô. Agora, ali parece que eles estão barganhando o valor do aditivo enquanto a obra não anda. Aí, né, não é o fim da picada. Vai barganhar valor, todo mundo trabalhando. No final a gente vê. Vamos embora. Ah, não é justo? Não vou pagar. É justo, paga. Presta conta ao povo no portal da transparência. Todo mundo vai entender. Então, eu quero me colocar ao lado de Vossa Excelência. O Engenho do Mato tem um longo histórico de abandono, de maneira geral. Não estou culpando o governo A, ou B ou C. É uma área rural importante, é um vale, a chuva daquele entorno todo drena para lá. Ao longo da história, aqueles rios foram soterrados, Fabiano, construíram por cima dos rios, jogaram terra. A água sempre acha seu caminho, ela vai procurar um caminho, e aí a obra precisa ter organização, porque ali são 2 rios que vão receber esse volume todo, presidente. Fizeram um cálculo de vazão desse rio para ver se vai dar conta? Qual a velocidade dessa água? Tem caixa de retardo? A drenagem tem uma boa tecnologia? Hoje tem tecnologia para tudo. Então fica aqui a minha fala em apoio à fala do vereador, para que a gente ache solução rápida, porque as pessoas lá já não aguentam mais o que elas estão passando. Uma coisa é o sofrimento normal de qualquer obra, a gente sabe. Sim. Outra coisa é isso está acontecendo há praticamente 2 anos. Obrigado, Fabiano. Ótimo. Vereador Túlio, vai falar? Vereador, só uma parte bem rápida sobre o Engenho do Mato. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência por trazer um assunto tão importante. Obrigado. Ano passado, vereador Fabiano, eu fiz algumas visitas lá no Engenho do Mato. E eu confesso que eu fiquei impressionado com como a empresa que está tocando a obra não tem a menor condição de tocar aquela obra. O que aconteceu lá que nós verificamos? Primeiro, quantidade ínfima de pessoas trabalhando. A gente via uma rua sendo feita e tinha um conjunto de 3, 4 pessoas. Gente,
Quando a gente vai fazer uma obra, quando, por exemplo, Vossa Excelência vai fazer uma obra numa loja, Vossa Excelência bota 10 pessoas ali para fazer a obra. Força total. Eu tenho uma casinha na região dos Lagos, que a casa é velha, tem 40 anos, tem que fazer um ajuste no telhado. Qualquer ajuste no telhado, eu tenho que botar 3 pessoas. 3 pessoas para poder ajustar telhado. Como é que tu vai fazer uma rua e você vai chamar 5 pessoas? A empresa não tem condições de tocar essa obra. E outra coisa que chama atenção, a obra, ela começa e não tem hora para terminar. Então você pega uma rua que está ruim e a prefeitura vai lá, abre, deixa a rua pior do que estava e vai embora. Então o risco para a população é grave. Nós, por exemplo, fomos conversar com uma senhora que ela rasgou a perna num vergalhão. Claro, tem iluminação. Trouxe um vergalhão apontado para lá. Então, assim, é caótica a situação do Engenho do Mato. E o pior de tudo, que você fala assim, vai ser caótico, mas quando ficar pronto vai ficar uma maravilha. Nós recebemos recentemente vídeos de ruas que estão prontas teoricamente. Horroroso. Um acabamento de baixíssima qualidade. Mas sabe o que é isso? Contrata empresa, que é a empresa do amigo, é a empresa do parceiro. Empresa que não tem condições de gerenciar uma obra desse porte. Então é dinheiro público jogado fora. Então até quando? E a população é isso, entra em desespero. Porque a população está sonhando há anos. Sonhando há anos com uma rua decente. E aí quando começa o sonho acaba. Porque o cara olha, porra, agora não... Era melhor ter deixado com terra do que abrir e fazer um negócio horroroso que estão fazendo lá. Então, eu acionei no passado o Ministério Público para que o Ministério Público investigasse a obra do Engenho do Mato. E a gente vai continuar em cima, porque não tem outra alternativa, vereador. Então, vamos juntos, cobrança em cima da Prefeitura, parabéns. Obrigado. Bem, presidente, queria mudar o assunto. Ontem, eu fiz, de uma forma até prudente, uma reportagem sobre a questão dos dependentes químicos nas ruas de Niterói. Eu estou fazendo uma segregação na minha fala. Vejam, eu não estou falando de morador de rua, estou falando de dependentes químicos. I'm paying attention. Vereador, eu fiz uma subida aqui na Amaral Peixoto, passei de frente à Praça da República por dentro e fui para Silvestre Rocha. Mostrei à luz do dia pessoas, se não estavam totalmente drogadas, sob efeito de entorpecente, elas estavam se drogando. Denunciei isso na minha rede social e deu um alcance maravilhoso. Muitos comentários, pessoal falando, enfim. Quantos likes? Muitos likes. Muitos likes? Muitos. Não conto do vereador Douglas, nem vereador Túlio, vereadora Beni, mas bastante likes. Eles que são os nossos internautas. Mas fiz essa reportagem ontem porque já estava me sentindo sufocado por tanta pressão de lojistas e empresários aqui da Amaral Peixoto. Uma colega com uma sala comercial aqui na Amaral Peixoto, um advogado com uma sala comercial na Amaral Peixoto e um salão de cabelo no prédio comercial da Amaral Peixoto. Os 3 foram arrombados. Os 3 entraram pela janela do prédio. Bem, fiz esse relato, peço providências, e eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco. Para minha surpresa, hoje eu acordo cedo por causa do cachorro que tem insônia. Tive que levá-lo para andar. Daniel. O nome do cachorro é Sushi. Ele tem um cachorro que tem insônia. O cachorro acordou... Precisa de uma proteção animal contra ele. 5h55 da manhã. Às 6, eu estava andando, 6h30 eu já estava de frente para a televisão assistindo os jornais e recebo uma ligação.
A pessoa me pedindo desculpa por estar ligando tão cedo. Eu disse, não é tão cedo, já estou acordado há muito tempo. Mas é porque a loja foi invadida. Qual loja? Kaufmann, na Amaral Peixoto aqui, ó. Cheguei lá um pouco antes das 8 horas da manhã e constatei o arrombamento profissional da loja. Fiz uma transmissão ao vivo, com o calor da minha emoção, me colocando no lugar do lojista por empatia, porque eu me senti passando pela situação dele. 3 arrombamentos da loja em 5 meses. Não tem cabimento. Nós estamos a 100 metros. Da loja dele para DP aqui, a 76 DP, não dá 100 metros. Da loja do Rogério Rossetti para 77 DP, não dão 30 metros. E isso está acontecendo reiteradamente. Na semana passada, eu recebi um boletim de ocorrência de uma funcionária ali do Banco Cicobi, que eu sou cliente, que a bicicleta dela foi rompida a tranca e levada a bicicleta dela, que ela comprou com tanto esforço, estava pagando. Então, as bicicletinhas de bateria. Pois bem, retornei ao local, encontrei o vereador Douglas, ali encontrei o nosso querido lojista da Nippon, Flávio Carvalho, que também é dirigente do Cindy Lojas, encontrei o nosso diretor da CDL, o Sidney Moisés, e ali nós fizemos uma fala. Para nossa surpresa, encontraram, eu queria até ver se podia botar a foto, Douglas, vê se consegue botar aquela foto do cadeado e o pé de cabra ali. Nós vamos ter que substituir o equipamento, porque deu um problema no equipamento, por isso que ontem o Renato Cariello não conseguiu mostrar. Então, presidente, foi achado... Tenta consertar o mais rápido possível. Foi achado um cadeado para quebrar vergalhão e um pé de cabra enrolado num cobertor. É um alicate de pressão, grande, desse tamanho assim mais ou menos. Eles chamam de tesoura, né? Mais um pé de cabra. Grande, que em física se chama de momento, multiplica a força. Então era um grande momento. Um grande momento, porque conseguiu quebrar a porta de ferro exatamente nas extremidades das trancas. E aí, presidente, foi achado embaixo da banca. Nós, na mesma hora, tiramos o encaminhamento que a gente iria entregar na delegacia, vinha passando uma viatura da 77, pedimos para parar, gentilmente os policiais pararam, entenderam o que nós tínhamos falado, mostramos o boletim de ocorrência e eles levaram essas 2 ferramentas que com certeza tem digitais dos ladrões, e aí eu quero categorizar, isso não é cidadão, não é dependente químico tão somente, isso é ladrão, arrombador, tipificado no Código Penal. Com isso, a gente acredita que uma importante ferramenta desses miliantes foi retirada de circulação. Mas isso não acaba, Douglas, porque as portas de blindex eles estão arrombando com pedras, eles estão quebrando, estilhaçando, como eu vi lá no bistrô na Tavares de Macedo. Qual é a solução? Essa é a grande questão. Na próxima segunda-feira nós estaremos reunidos na CDL de Niterói com agentes públicos da Polícia Civil, Militar, convidamos o Ministério Público, convidamos a Justiça, convidamos alguns vereadores que estão convidados também. Os vereadores estarão convidados a participar conosco, para que a gente possa fazer um debate no seguinte aspecto: a justificativa de não ação por parte do poder público, calcado numa decisão monocrática do ministro do Supremo, não pode ser objeto de inércia do poder público municipal. Não pode, vereador Douglas. O poder público não pode se eximir da sua responsabilidade de prover assistência, acolhimento a essas pessoas. Agora, a polícia também não pode se furtar de prender bandido. Ontem eu ouvi um áudio de um cidadão que está entregando uma loja dele ali na Silvestre Rocha, está entregando o ponto, porque ele viu 3 profissionais da segurança pública
do outro lado da rua, vendo os caras vendendo entorpecentes ali naquele prédio ali que está abandonado, e os 3 olharam o cara vendendo entorpecente e nada fizeram, treparam na moto e foram embora. Ele falou, eu acabei, perdi a esperança, e estou entregando o ponto. Vamos chegar nessa situação? Se a polícia não pode agir por conta de uma decisão do ministro do Supremo, que é o meu juízo, equivocada, a interpretação dela, a remoção involuntária é uma coisa, agora não ação é outra. A omissão também é crime. Se o agente público tem o dever e o poder dever de agir e não age, é omissão, tem que ser punido. Me dá uma parte, vereador Fabiano. Claro. Hoje, enquanto Vossa Excelência estava conversando com o pessoal do CID Loja, do CDL, na hora que os policiais super educados ali da 77 passaram, pegaram ali a ferramenta, um deles, isso foi confirmado pelos outros, me confidenciou o seguinte: na data de ontem, a 77 fazendo diligência oficial. Eu ouvi isso. Oficial, por conta daquele arrombamento que teve na porta da 77. No bistrô também, no bistrô. No bistrô. Receberam uma informação que o indivíduo do mesmo estereótipo do que havia arrombado a loja estava aqui na Amaral Peixoto. Chegando no local, eles tiveram que fazer uma varredura. Tinha um cidadão deitado, tampado. Então ele falou o seguinte: Douglas, eu chamei ele não saiu, eu tirei a capa, porque ele estava coberto, e vi que não era o rapaz. Só que não deu tempo nem dele levantar. Chegou uma moça que se dizia ser da assistente social daqui do município, puxou o celular, falou: você não pode fazer isso, você está fazendo isso porque ele é negro. O cara deve ter uma visão de raio-x, porque conseguiu ver que se o cara era negro ou branco embaixo do cobertor. Inclusive ele tirou uma foto dela para servir de proteção para ele. Sim, intimidou, e ali virou o jogo, porque o agente de segurança pública que estava na sua função, fazendo o seu papel, sendo intimidado por uma profissional que se diz ser da Secretaria de Assistência Social. Para você ver o que os agentes de segurança estão sofrendo. Nós temos sim uma decisão, existe também outros entendimentos, existe também por parte do poder público, tanto da área de segurança, da saúde, da assistência social, uma certa omissão que não é nem maldosa, vereador Fabiano, mas sim também com medo de agir. Como eu disse ontem, eu liguei para o programa de segurança presente, para que eles fossem ali próximo na Roberto Silveira, em Caraí, falaram o seguinte: olha, a guarda já responde por abuso de autoridade, a CLIN também. Então é muito complicado, a gente tem que mandar antes a assistente social. Muitas das vezes tem um criminoso deitado ali, aí você manda uma mulher, uma assistente social, e fala assim: olha, tudo bem, estou fazendo aqui uma abordagem. E depois a força chega, a força policial chega. A gente precisa falar também que tinha uma viatura da guarda, sim, a 100 metros da Kaufmann. Isso. Mas os agentes estão sem Spark. Vocês querem, a população não tem como exigir que esses agentes façam o seu papel de agente de segurança pública. Se a prefeitura deixou vencer a arma de choque, deixou vencer a Spark. Então hoje a gente está vivendo uma crise, sim, onde nós temos uma instituição de segurança pública, que é a Guarda Municipal, que não é tratada como tal. Até hoje o reajuste da guarda não chegou nessa casa, fica nessa ladainha, aprova 15 milhões para carnaval, que é importante, aprova isso para um lado, aprova isso para o outro, e a mensagem executiva da Guarda Municipal não chega. A gente tem uma defasagem da Polícia Civil e uma defasagem da Polícia Militar. E no meio disso fica a população. Então, vereador Fabiano, eu queria parabenizar Vossa Excelência por essa reunião. Eu vou estar presente. É de extrema importância. A gente não pode deixar o judiciário querer dizer, sem discutir com os municípios, o que tem que ser feito. Exatamente. Porque essa decisão monocrática não ouviu os governadores, não ouviu os prefeitos, não ouviu os policiais militares, os comandantes, não ouviu os comandantes da guarda. Simplesmente foi tomada. Não tem como você garantir direito.
aquele indivíduo que está em estado de vulnerabilidade. É praticamente dizer, olha, esse cidadão tem direito de usar crack na frente da Kaufmann. Esse cidadão tem o direito de colocar uma cama na frente do requinte e a hora que ele bem entender, quando ele quiser sair, ele simplesmente vai pegar a sua cama e vai levantar e vai embora. Sem a prefeitura poder fazer nada, sem o governo estadual poder fazer nada. E vale lembrar, essa ação tem nome e sobrenome e foi movida pelo PSOL. E a população tem que estar ciente. Porque, infelizmente, existe um extremismo dos dois lados. A gente reconhece isso. E, infelizmente, essa falta de diálogo está estourando no proprietário da Kaufmann, que daqui a pouco pode fechar, mandar quantos funcionários diretos ele tem ali? 7. Daqui a pouco são mais 7 pessoas que vão ter que buscar apoio ao 7 governo. famílias que vão ficar sem 7 emprego. famílias que vão ficar sem o seu pão de cada dia. São decisões tomadas de maneira assodadas que a gente enxerga que, infelizmente, é por uma ausência de diálogo. Então, eu informo até Vossa Excelência, parabenizo Vossa Excelência pelo convite e estarei presente nessa reunião. Pedir a todos aqui que nós temos solenidade às 18 horas. E isso. Fosse breve. Presidente, então com isso eu encerro a minha fala. Amanhã eu falo mais um pouco. Obrigado. Vereador Paulo Eduardo, Vossa Excelência... Vossa Excelência sabe que desde ontem eu me inscrevi em primeiro lugar no Pequeno Expediente? Infelizmente ontem eu não participei da sessão toda. Pois é. Então, eu estava conversando com... Então, primeira coisa, presidente, primeira coisa, tenta verificar com o NEM qual é o equipamento que pifou para que nós compremos o mais rapidamente possível. Não tenha dúvida nenhuma. Porque ontem Renato Cariello teve problema para apresentar o vídeo, o Douglas queria apresentar, o Fabiano queria apresentar e eu também. Eu não estava na sessão de ontem aqui, eu tive que sair rapidamente. Então você está botando a culpa no Emanuel Rocha? Não, ninguém... Vereadores, vou te falar para vocês. Claro. Qualquer problema que tiver no regime presidencialista, a culpa é do presidente. Tá mas olha só, você quer a parte de novo? Não tem a parte não, ele vai embora agora. Pode falar. Não, eu vou ter que desenvolver amanhã. Então fala. Não, eu vou usar até o final para desenvolver aquilo que de maneira mais calma farei no dia de amanhã em primeiro lugar. Você vai resumir então? Vou resumir. Primeiro lugar, não o Douglas, porque ele já assinou, quero o Fabiano assine a CPI da Emusa. Porque não adianta criticar a obra do Engenho do Mato sem analisar os problemas decorrentes da Emusa ser o que ela é. Vocês já ouviram falar, e não precisa ser engenheiro para saber disso não, o que significa montante e jusante? Uma obra como a do Engenho do Mato, Douglas, ela teria que ser construída, as galerias, do jusante para o montante. E não imaginar que você mantém o escoamento da água que vai para a lagoa, que vai para os rios, Jacaré e os outros rios, alargando a coleta lá dentro do Engenho do Mato e afunilando, porque a jusante, a obra não foi feita. Que obra de engenharia é essa? Que engenharia tem Emusa para não supervisionar quem contrata para fazer uma obra mal feita? E é uma obra mal feita numa região em que tem gente rica sim, mas tem gente pobre. Porque compara a obra que está sendo feita no Engenho do Mato e a obra que está sendo feita na Orla de Charitas, onde tem 1 metro quadrado mais caro da cidade de Niterói. Vê a diferença do material. Eu gravei um vídeo no início da obra em que eu quebrei a manilha com a mão. Tenta fazer quebra da manilha na obra de Charitas. Obra de Charitas que o governo se orgulha ao anunciar: eu estou resolvendo um problema de há muito tempo, problema criado, pelo governo, que autorizou a construção daquela garagem subterrânea que interrompeu a drenagem na praia de Charitas. Agora fica tirando uma onda que está consertando um problema de muito tempo. Isso é um problema. Eu não sei se eu vou conseguir o outro assunto, que é um assunto que contrapõe de maneira sutil a posição minha, do PSOL, e as posições defendidas por Douglas e por Fabiano. Amanhã, se tudo tiver resolvido, e o NEM vai resolver, a menos que eu tenha que subir lá em cima para ver o que está faltando comprar e ajudar Vossa Excelência. Vossa Excelência tem toda a liberdade para isso, sempre teve. Pois é. Qual é a câmera que pode dar um zoom numa matéria que eu quero colocar aqui?
É a de lá ou a de cá, atrás de mim? Qual é aquela? Bira, eu vou tentar colocar. Eu não vou nem comentar as montagens feitas pelo cantador de hino nacional para pneu, que pega na sessão uma fala de um cristão comunista, que ele acha que não tem, é um cara de muita cultura, que acha que é impossível você ser cristão e comunista. É igual ser judeu nazista, não tem como. Lá dos antagônicos. Então, mas é um problema de... Eu não sei qual foi a escola de história que Vossa Excelência estudou, mas canta hino para pneu, hino nacional para pneu, e faz continência para pneu. À parte as nossas relações de edição de vídeo, em que eu falo uma coisa, ele seleciona e depois ele fala um montão e ainda coloca assim: o comunista cristão ficou sem palavra ao fim da edição. É evidente, porque ele edita e a fala dele é a última. Mas à parte isso, tem gente que não gosta que eu fale isso não. O vereador Douglas é maluco, tem um monte de problema, precisa ser estudado por um psiquiatra, mas ele tem o direito de ser do jeito que ele é. Amanhã eu vou mostrar com mais detalhes, porque tem uma discussão de que Niterói está assim, e Niterói requer das autoridades um comportamento como se Niterói fosse a única cidade do planeta que tivesse esse tipo de problema. Douglas, presta atenção, porque a gente precisa, mesmo na divergência... Você vai citar outros países? Vou. Então, quer dizer então, que não é culpa do Bolsonaro. Então, muito obrigado pelo seu reconhecimento. Bolsonaro apenas aprofunda a loucura. É isso. Se bem que tem gente que ainda acredita nele, né? O que a gente pode fazer? Pois é, eu sei disso. Todo mundo tem na família alguém que acredita. E aí, deixa ele manifestar. Olha o prazer enorme que ele enche a boca e fala: Bolsonaro! Eu quero ver se ele vai para a cadeia junto com o Bolsonaro. Vai lá fazer vigília na frente da cadeia. Mas vamos lá. Eu trouxe duas matérias importantes que eu gostaria de mostrar a todos. Eu mandei, Fabiano e Douglas, eu mandei no grupo de vereadores para que vocês pudessem antecipadamente saber aquilo que, Douglas, eu não vou conseguir mostrar por conta do defeito do equipamento. Mas eu mandei, presidente Cal, e para todos os vereadores as duas matérias. Uma delas é da cidade de Londres. Só falta eu não conseguir achar. Quem é o prefeito lá? Sei lá, cara. Muçulmano. De esquerda. Vai ser difícil você mostrar, Bira. Você consegue dar o zoom, o maior zoom possível nessa tela de celular? A rigor, o equipamento que falta, Douglas, Fabiano, a gente mostraria isso ampliado. A matéria é a seguinte: Homeless Facts and Statistics, fatos e estatísticas dos trabalhadores e população em situação de rua, em Londres. Os números que você precisa saber do ano de 2023. A matéria, e eu não vou aprofundar ela, e eu peguei dois exemplos de cidades que são, eu conheço as duas, Londres, conheço outra, mas as que são, Londres... Comunista viajado, lá. Sim, comunista viaja também, cara. E viaja sem diária, sem precisar pegar joia, importada e vender nos Estados Unidos. Comunista também viaja. São duas cidades importantes, que são cidades... Londres mais do que Estocolmo. Londres é cosmopolita. Não, para Cuba não vai, né? Vossa Excelência já foi a Estocolmo? Pois é, eu peguei textos de imprensa internacional que eu vou tentar mostrar amanhã para que as pessoas possam ver. Os vereadores receberam, o Fabiano, vê aí se chegou para você, no grupo de vereadores, que diz o seguinte:
tanto em Londres quanto em Estocolmo. Estocolmo é a capital da Suécia, um dos maiores índices de desenvolvimento humano do planeta. E que diz, no da Suécia diz claramente, as razões para a existência de população de rua são, o primeiro a gente constatou em Niterói, naquele estudo da UF, que o Fabiano, na audiência que ele coordenou, mostrou aqui, desemprego, doenças mentais, abuso de substâncias, tudo, Douglas, que a gente assiste aqui, com um detalhe que algumas semanas atrás o vereador Douglas falou, e nós temos que ficar de olho em ferro velho, porque ferro velho vem recolher material furtado e roubado e dá em troca pedrinhas de crack. Não são os dependentes químicos que fabricam crack. Quem são os engenheiros químicos que fabricam crack, cocaína e plantam maconha? Não é o camarada que consome aqui na praça. Então, se nós temos algum tipo de ação, e aí eu queria mostrar nessas duas matérias, e amanhã eu vou tentar aprofundar, para a gente não gastar mais tempo, em ambas as cidades, nós temos situação que precisa ser encarada, e em ambas as cidades, Londres e Estocolmo, as políticas públicas, Douglas, existem, coisa que não existe aqui. Entre elas, na Suécia, primeira moradia, porque um dos fatores são moradias caras e inacessíveis para quem não tem casa. Então, políticas de habitação de interesse social e de abrigamento, abrigos, com quantidade suficiente e sem coação e pressão, porque a opressão vivida por essas pessoas na rua não pode ser substituída por uma opressão existente no abrigo, porque se o abrigo não abriga e não acolhe, se ele é tão ou mais opressor do que a própria opressão que existe na rua, as pessoas não vão ao abrigo. Vão, sabe para quê? Na hora do almoço, tem comida de graça e almoça. Na hora do café da manhã, vai para lá, toma o café da manhã e à noite vai e janta. Depois vai para a rua. Porque na rua, em tese, elas têm liberdade para fazer aquilo que regras eventualmente opressoras nos abrigos impõem comportamentos que eles não aceitam. Então, as políticas públicas em países desenvolvidos, onde população em situação de rua existe, essas políticas públicas é que amenizam. Isso não significa abrir mão de policiamento, não. Porque tem gente que não tem como dinheiro para voltar para casa e fica na rua, e tem gente que é má em qualquer lugar. Agora, eu queria fazer uma observação, que aí é de natureza geral e a gente vai aprofundar amanhã. Nós estamos vivendo num mundo absolutamente, estruturalmente desempregador. Eu entrei na Embratel, Douglas, com 22 anos. Quando eu entrei na Embratel, eu fazia parte de uma equipe que tinha 10 engenheiros e 15 técnicos. Nós fazíamos um projeto de rede nacional da Embratel, seja de comunicação de dados, seja de telefonia. Essa equipe de 10 mais 15 levavam meses para fazer o projeto, cada um num segmento do projeto. A parte final do projeto de engenharia, Douglas, é você dizer à diretoria da sua empresa quantos milhões de dólares custa aquilo para ser implantado, comprado. Aí, uma vez definido e aprovado pela diretoria, subia para a Telebrás. Subia para a Telebrás, subia para o Ministério. E o cara chegava e dizia para você, não, 100 milhões de dólares não pode, tem que cortar 10%. Aí, aquele mesmo projeto que levou meses para ser elaborado, envolvia toda a equipe para adequar aos cortes de 10%. Quando eu saí da Embratel, quase 30 anos depois, eu sozinho, com os recursos da tecnologia, dimensionava 10 redes daquelas que, algum tempo atrás, eu fazia com uma equipe de 10 colegas e mais 15 técnicos. Sabe o que significa isso? Nós estamos vivendo num mundo onde, à exceção das artes, e daqui a pouco também as artes, música, que a gente gosta, música, roqueiro, baterista, cantor, etc. Tirando poesia e tirando arte, dificilmente, num curto espaço de tempo, as máquinas vão fazer poema, as máquinas vão fazer música. Mas as máquinas estão acabando no mundo inteiro o trabalho.
Significa que cada vez mais estamos vivendo num mundo em que a população de rua, sem trabalho, sem emprego, viverá às custas da caridade alheia, seja da igreja, seja de quem tem solidariedade humana por quem passa fome. Vereador, uma dica para Vossa Excelência. Sim. Até colaborando com o alinhamento que Vossa Excelência, o seu partido, Vossa Excelência foi do PT, em Niterói tem uma lei aprovada, se eu não me engano, que é da Verônica Lima. Minha e dela. Que não está sendo cumprida. Não, eu sei disso, mas é o Mas por quê? Então, assim, não, então aqui fica uma dica. Fabiano tem que nos ajudar. Faça uma representação colocando não somente a prefeitura, mas essas empresas. Se eu não me engano, é 3% das vagas para pessoas em situação de rua. Olha, eu fui nos abrigos ontem. Do meu amigo Joaquinzinho, que acabou de pegar uma pessoa em situação de rua e contratou para pintar a loja. Olha, dele. eu fui nos abrigos ontem, conversei com as assistentes sociais, conversei com as psicólogas e elas falam que a principal causa não é nem somente a droga em si, não é isso. A principal causa é, de fato, a pessoa estar ali sem uma perspectiva, sem um futuro, sem trabalho. Pô, Prefeitura de Niterói, hoje eu ouso dizer que nós temos aí pelo menos R$1 bilhão em obras aí, espalhadas pela cidade, fora as empresas que não receberam ainda. Então, eu acho que é um caminho também da Câmara. Eu vi que o Tinoco informou que já fez uma representação, mas é caso... Os editais estão saindo com isso. O problema é que a assistência social tem que estar voltada para o mapeamento dessas pessoas e, na hora que você tiver uma obra pública, chamar. Porque se você não oferecer alternativas de reinserção social dessas pessoas, tem várias pessoas que estão na rua porque não tem dinheiro para voltar para casa. Trabalham por aqui e não tem, pelo salário que recebe, dinheiro para voltar para casa. É um caso, talvez, da gente chamar o Elton para conversar, chamar o secretário de assistência social para entender como é que é feita essa intermediação de mão de obra. Então, eu acho que é evidente que a gente tem que cuidar do nosso pedaço. A cidade em relação à qual nós temos responsabilidade enquanto vereador é Niterói. Só que para que nós tenhamos, não é solução, porque no mundo desempregador, no mundo onde os empregos e o trabalho é sistematicamente eliminado, ou você tem políticas de natureza social, por exemplo, diz que é coisa de comunista, redução de jornada de trabalho, dependendo da atividade econômica, para que você empregue, distribuindo mais renda, distribuindo mais riqueza e aumentando a capacidade de consumo da população, é redução de jornada de trabalho. Tem gente que pensa assim, mas o empresário vai ter que pagar o mesmo salário para o cara que ganha menos, só que na hora que ele está empregando mais pessoas, ele está aumentando a quantidade de riqueza circulando na população. Em todo o mundo, discussões sérias sobre redução de jornada de trabalho, elas são feitas, porque não tem saída. Eu preciso de menos gente para fazer a mesma coisa nesse mundo. Eu acabei de dar um exemplo, meu trabalho era intelectual. Eu fazia com 15 mais 10, 25. Sozinho eu fazia 10 redes equivalente àquela que eu fazia com 25. Agora você imagina, numa linha de montagem de automóvel cheia de robô, numa linha de montagem na indústria de um modo geral, toda ela informatizada e robotizada. Cada vez menos pessoas têm um espaço de trabalho. Eu não estou falando de trabalho legislativo entre nós, não. Porque vai sempre existir vereador. Aliás, não tem ninguém que propõe acabar a Câmara, né? Vai ter sempre a LERJ, vai ter sempre Congresso Nacional. Esse tipo de trabalho existe. Agora, o trabalho em que as pessoas, seja ele de maior nível de intelectualidade, seja menor nível, esse trabalho cada vez está menor, porque o mundo está caminhando. Isso significa barbárie. Eu estou me despedindo, tão logo acabo de ouvir o Douglas, porque nós temos uma cerimônia, não só aqui, mas uma cerimônia fora daqui, lá no Teatro Popular. Não, peço só um minuto para concluir mesmo, presidente, só um minuto. É só para dar uma informação, conversei ainda há pouco com o vereador Fabiano Gonçalves sobre uma mensagem que eu recebi hoje, desesperadora, de um dono de uma escola privada que faz parte desse projeto Escola Parceira, que está há 3 meses sem receber. E pasmem, ele recebeu uma mensagem da prefeitura falando que ele seria obrigado, vereador Paulo, obrigado a fornecer alimento. Correto.
Só que qual o valor que vai ser repassado para ele? A prefeitura se comprometeu de repassar esse valor. Então, se já não bastasse a prefeitura não pagar a matrícula, pagar pela instrução que essa escola está dando a essas crianças, a prefeitura também não pagou a alimentação, presidente. São 3 meses, eu estou aqui com um relatório, escolas participantes do programa Escola Parceira, 10 milhões de reais. 10 milhões de reais custa o programa Escola Parceira. Aí vai, vereador Fabiano, aquela discussão que a gente tem feito. Por que até agora não foi pago? Está na CEPLAG? Está na Fazenda? Por que a gente não convoca a secretária da CEPLAG? Por que a gente não convoca a secretária da Fazenda? Por que fica esse blefe de vou convocar, não vou convocar, o assunto foi resolvido, liguei para ela, ficou tudo certo? Não está tudo certo, presidente. A gente vem aqui e denuncia um programa, um processo que está travado, aí o processo começa a andar, aí vem outro, a gente tem que ficar denunciando em toda a sessão. É vereador Douglas, é vereador Danielson, é vereador Fabiano, o Daniel da Secretaria de Saúde, vereador Fabiano, o salário bruto dele, eu recebi uma planilha, gira em torno de 42 mil reais. O salário da secretária, que eu não posso citar o nome, salário bruto 49 mil reais, estão ganhando mais do que o ministro da Suprema Corte. Salário bruto. Então, toda vez a gente tem que vir aqui, presidente, para ficar fazendo denúncia e não tem resposta. Então, amanhã, eu vou me debruçar, minha equipe recebeu essa denúncia ainda há pouco. A gente também tem uma denúncia importante para fazer sobre a farra das viagens na Secretaria de Direitos Humanos. Uma farra danada. Tem uma pessoa que está possivelmente tendo um enriquecimento ilícito dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Possivelmente, tá? Possivelmente. A gente vai apresentar e aí quem tiver na sessão de amanhã poderá fazer o devido juízo de valor após as informações. Obrigado. Muito obrigado, não haver orador. Convido a todos para a próxima sessão de amanhã às 16 horas.